O universo oferece um vasto campo de estudos para astrônomos e cientistas. E quanto mais descobertas são feitas, mais perguntas surgem sobre o funcionamento do espaço. Hoje, no mundo desconhecido, você vai conferir algumas curiosidades sobre o universo. Mas antes de prosseguir, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Agora sim, vamos lá. Por que o espaço é escuro? O espaço é escuro porque a maior parte dele é vazia, sem nenhum corpo que emita ou reflita luz. Também pode acontecer de que os astros que transmitem luzes ao espaço não sejam visíveis aos olhos humanos, ou ainda que esses astros estão tão distantes que a luz emitida por eles não tenha chegado até nós, ou o comprimento das ondas sejam muito fracas para serem percebidas. Gritos podem ser ouvidos no espaço? Os sons que nós ouvimos aqui na Terra são basicamente ondas sonoras que vibram através do ar e chegam até os nossos ouvidos. Mas, no espaço, não existe ar. Então, o som não tem um meio ao qual se propagar. Portanto, se por acaso alguém se perder pelo cosmos e tentar gritar para pedir ajuda, ninguém vai ouvir nada. As galáxias são como vemos nas imagens. Não a olho nu. As galáxias geralmente transmitem luzes em comprimentos de ondas que não são visíveis aos humanos e, portanto, são processadas de forma que possamos ver todo o seu esplendor. E quase sempre as cores são editadas para que as imagens fiquem com um toque artístico. O universo é mais deslumbrante do que pensamos. São apenas nossos olhos que não conseguem enxergar todas as suas belezas. Qual a temperatura do universo? Isso depende do lugar que for medida. Nas extremidades das estrelas, por exemplo, a temperatura pode bater os milhões de graus Celsius. Mas em planetas e corpos celestes que estão a milhares de quilômetros dessas estrelas, as temperaturas podem ser congelantes, como em Netuno, por exemplo, onde a temperatura média é de menos 235 graus. O que acontece se alguém soltar um pum no espaço? Por conta da ausência de ar no espaço, as flatulências não saem do lugar. Os astronautas usam roupas equipadas, ou LEO, que filtra gases como o metano e o dióxido de carbono, o que ajuda a dissipar o inconveniente. E além de tudo, os astronautas costumam direcionar seus gases para áreas menos utilizadas para poupar os colegas. Será que estamos sozinhos no universo? Em 1961, o astrofísico Frank Drake postulou uma equação polêmica sugerindo que, levando em conta diversos fatores, a probabilidade de existir vida em outro lugar é extremamente alta. Drake contabilizou a formação de novas estrelas, a quantidade de estrelas com planetas, a combinação de condições para a existência de vida, entre outras especificações. Ainda não encontramos vida em nenhum canto da galáxia, mas isso não significa que devemos perder as esperanças. A Terra é plana? Até os dias atuais, muitos acreditam que a Terra seja plana, mas essa teoria pode ser descartada, pois com a tecnologia que temos, podemos observar o formato do nosso planeta, assim como outros corpos celestes, como a Lua, por exemplo, que tem o formato redondo. Por que os mosquitos picam mais uma pessoa do que a outra? Se você nunca acreditou quando sua avó dizia que o sangue dela era doce e que por isso os mosquitos preferiam mais ela, você tinha razão. Alguns estudos afirmam que a preferência dos mosquitos por algumas pessoas está relacionada aos genes que controlam o odor corporal. Alguns são mais atrativos do que outros. Descobriram isso fazendo um teste com gêmeas idênticas e não idênticas. No caso das gêmeas diferentes, uma delas atraiu mais mosquitos. Ou seja, o odor corporal dela era mais atrativo. E o ácido lático liberado no suor atrai os mosquitos também. Então, não esqueça do banho, viu? Porque quando tomamos banhos gelado, parece que estamos nos afogando. Se você já entrou em um banho ou piscina que estava muito gelada, vai saber de qual sensação nós estamos falando. Ter a sensação de estar se afogando em pleno chuveiro faz nos sentir um pouco ridículos, eu sei. Mas há motivo para isso. Nessa situação, o nosso corpo, em uma reação involuntária, nos faz respirar uma grande quantidade de oxigênio possível, como uma medida de defesa do corpo. Porém, para que isso aconteça, primeiro seus batimentos cardíacos aceleram, cortando sua respiração por alguns segundos e dando aquele friozinho na barriga com sensação de afogamento.
Por que quando dormimos muito acordamos cansados? Primeiro dia de férias e você já planeja dormir todo o sono acumulado do ano inteiro. Desliga todos os despertadores, seu celular e já avisa sua mãe que caso aquele primo chato aparecer, você foi pra Disney. O plano todo dá certo. Você dorme até umas 3 horas da tarde e acaba acordando mais cansado do que quando foi dormir, se sentindo fraco e com dor de cabeça. Ressaca? Quase isso. Você se sente assim porque a parte do seu cérebro que controla seu ciclo diário está completamente confuso agora. Com o estímulo de luz pela manhã, as células que controlam a fome, sede e suor ficam enlouquecidas. Ou seja, elas estarão trabalhando desde cedo, gerando em você a sensação de fadiga. Por que as lágrimas são salgadas? Engole o choro, menino! Se você já ouviu isso da sua mãe, deve saber que o gosto da lágrima é salgado. Bem, ela possui esse sabor por causa dos sais minerais da sua composição. Sabe qual é o principal deles? Cloreto de sódio. Sim, o mesmo do sal da sua cozinha. Além desses sais, a lágrima é basicamente água, proteínas e gorduras. Tudo que mantém seus olhos limpos, lubrificados e protegidos. Por que não lembramos de quando éramos criança? Se você já se perguntou o porquê de não nos lembrarmos dos nossos primeiros meses e anos de vida, calma que há uma resposta. Esse fenômeno é chamado de amnésia infantil e acontece devido a diversas mudanças de estrutura que ocorrem no cérebro da criança. Quando você nasceu, seu encéfalo tinha quase a metade do tamanho que é hoje. Os acontecimentos da infância foram sim registrados, mas ficaram arquivados em um lugar onde não podemos acessar. Mesmo assim, de maneira inconsciente, essas memórias escondidas ainda nos influenciam de alguma forma. Por que os pássaros não tomam choque? Essa aqui é intrigante, serve para você polemizar na aula de física, hein? Se você é nerd, já deve imaginar a resposta. Para que o choque aconteça, precisa-se da chamada diferença de potencial elétrico entre dois pontos, chamado também de voltagem. Por exemplo, seu dedo em um fio e seus pés no chão é igual a choque. No caso dos pássaros, a distância entre suas patas é muito curta e não há diferença de potencial. Agora, se ele encostar em alguma parte do corpo em outra coisa, levará choque. Para que servem as sobrancelhas? Além de ser uma taturana na sua testa, você sabe qual é a outra função da sobrancelha? Assim como outros pelos do nosso corpo, ela tem a função de proteger. Nesse caso aí, os nossos olhos, seja de um suor que escorre da testa ou uma sujeira. E claro, dar aquela velha tirada de onda levantando uma sobrancelha só. Por que o gás hélio altera nossa voz? Aqui, na internet, existem milhares de vídeos de pessoas com a voz fina porque inalaram gás hélio. E com certeza você já viu ou até mesmo já tentou isso em casa. A voz fica mais fina porque o hélio é 7 vezes mais leve que o ar que respiramos. Assim, a velocidade que a voz se propaga é maior. Até aí estamos ok na nerdice. Somado a isso, existe a influência da acústica nisso tudo. Ao aumentar a velocidade, aumentamos a frequência. Por isso, você fica com aquela voz de Pato Donald. Por que as fezes têm a cor marrom? Se antes de dar descarga você dá aquela despedida, já deve ter pensado porque nossas necessidades são daquela cor. Essa cor é a da estercobilina, pigmento formado no final da digestão com a oxidação do estercobilinogênio, substância que é resultado da ação da bilis. A bilis é basicamente o funcionamento do mês na empresa de digestão. Ela quebra a gordura e absorve os nutrientes. Ou seja, podemos falar que essa é a cor da bilis, depois de fazer todo o seu trabalho. Para onde vai as fezes no avião? A verdade é que você viaja o tempo todo lado a lado com as fezes da galera toda. Quando você dá descarga no banheiro do avião, suas necessidades vão para um reservatório que fica no fundo da aeronave. No fim da viagem, esse reservatório é esvaziado e o conteúdo é levado para a rede de esgoto. O mesmo acontece em ônibus. Para você que escolheu bem aquela cidade do seu inimigo, com a esperança que suas necessidades fossem arremessadas na cabeça dele, não foi dessa vez. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!